estar? No grupo da multidão ou no grupo do discipulado? Ouça isso. Ai, pastor, mas tem uma diferença entre isso? Alguém consegue olhar para uma pessoa e falar: esse aí é discípulo, esse aí tem tatuagem, esse aí é multidão. Esse aí está de terno, é discípulo. Esse aqui, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou falando a respeito de algo que o olho vê. Não é a respeito de uma aparência, é a respeito de uma essência. Não é a respeito de uma estética, é a respeito de genética. Porque a Bíblia vai falar que o homem olha a aparência, mas Deus vê o... A multidão queria ouvir uma palavra. O discípulo ouvia, pregava e praticava a palavra. A multidão caminhava com Jesus porque ela tinha fome. Ela queria o pão que seria multiplicado. Mas o discípulo caminhava com ele porque sabia que ele era o pão da vida. A multidão caminhava com Jesus pelo que ele fazia. O discípulo caminhava com Jesus por saber: se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua. Mas o que é que diferencia discípulo para multidão? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Toda igreja vai ter discípulo e multidão. Eu falei isso no primeiro culto, vou repetir isso aqui de novo. O que, pastor? O primeiro passo da caminhada é vir para receber, comer pão. O segundo passo é entender que ele é o pão da vida. Então não vem mais para comer pão, porque nunca falta pão para quem caminha com o pão da vida. Vou falar para o lado esquerdo, porque o lado direito não pegou. Vamos lá. Nunca falta pão para quem caminha com o pão da vida. Deus não te criou por uma necessidade, Deus te criou por um propósito. Você está pensando num carro e Deus está falando: eu quero teu ministério. Você está pensando numa casa e Deus está falando: eu vou te dar uma empresa que vai abençoar a igreja, que vai fazer a igreja crescer. Você vai dizimar. Eu quero liberar essa palavra aqui para voluntário. Ei, aquilo que é o teu salário hoje, no final desse ano vai ser o valor do teu dízimo. Aquilo que você está recebendo hoje nem se compara. Você vai olhar para o pastor Leandro e vai falar: pastor Leandro, qual é a próxima reforma da igreja? Qual é a próxima compra da igreja? Porque eu vou usar o que Deus me deu para multiplicar, para frutificar e para crescer. Será que tem alguém para crer nisso? Pelo amor, diga glória a Deus. Pelo amor de Deus, aplauda Ele o mais alto que você puder. Repita comigo: Deus não me criou por uma necessidade. Deus me criou por um propósito. Aleluia, glória a Deus. Posso falar uma coisa? Você poderia estar no cinema, você poderia estar no shopping, você poderia estar fazendo qualquer coisa, mas você entendeu que está aqui é um privilégio. Por quê? Deus poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele escolheu permitir que eu e você fizéssemos parte do que Ele está fazendo. Então, o que diferencia discípulo de multidão é o quê? Que a multidão caminhava por necessidade. É o Deus eu quero. Mas o discípulo caminhava por propósito. É Deus eu creio. Não é pelo que eu quero, é pelo que eu creio. Por isso que a multidão, a mesma multidão que comeu o pão que foi multiplicado, também foi a multidão que gritou: crucifiquem. Porque quem se move por necessidade vai acabar anulando o seu propósito. Vou falar de novo: quem se move por necessidade vai acabar anulando o teu propósito. Não coloque as suas coisas profissionais na frente das coisas espirituais de Deus na sua vida. Não coloque a sua agenda particular na frente da agenda da igreja na tua vida. Por quê? Porque quando você cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas. Quando você amar as coisas de Deus, você vai perceber que Deus vai vir com favor e graça sobre a tua vida. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, Ele não entrega na mão da multidão, mas Ele coloca na mão do discípulo. E o discípulo alimenta a multidão. Se você está servindo, vou te dar um bom conselho: o primeiro a receber a bênção é você. Ok, tem gente que pegou. Aliás, você é um pouquinho mais profundo. Deus nunca disse para nós que Ele nos daria uma bênção, mas Ele sempre nos garantiu: eu vou fazer de você uma bênção. Abraão olha para Ló e fala o seguinte: ô Ló, vou mais andar junto não, tá? Você não vai somar na minha vida, então vai sumir. Faz o seguinte: escolhe para onde você vai. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Por que Abraão deu o poder de escolha para Ló? Porque Abraão sabia que a bênção não estava na geografia. Deus não abençoa lugares, Deus abençoa pessoas. Então entenda isso em nome de Jesus.
Deus não vai te dar uma bênção, Deus vai fazer de você uma bênção no teu trabalho, na tua família, na tua faculdade, em São Gonçalo e na Central do Avivamento. Glória a Deus. Então, primeiro, ele coloca os pães e os peixes na mão do discípulo, e o discípulo coloca na mão da multidão. Se você se porta como um voluntário, como alguém que é discípulo, você está sempre um passo na frente da multidão. E toda vez que Deus vai fazer alguma coisa, Ele sempre vai usar alguém para fazer. Então pode falar uma coisa: a bênção vem em você, mas não para em você, ela continua. Vou falar de novo. Deus não te criou para ser aquele que vai guardar, para ser aquele que vai armazenar o que Ele vai dar. Por quê? Porque o maná serve para hoje, o de amanhã Deus vai prover. Tudo que Deus te deu é para você usar. Então pode falar uma coisa: para com essa ideia de sabe o que é, pastor? Depois que eu concluir o meu curso, a minha faculdade, minha pós-graduação, aí eu vou mergulhar de cabeça nas coisas de Deus, aí eu vou me entregar por inteiro no voluntariado. Tem gente que esperou o tempo perfeito para começar algumas coisas e morreu sem nunca ter feito nada. Irmão, o passado você não volta para resolver, o futuro não existe, ele pertence a Deus. Por isso que o hoje se chama presente, porque é uma dádiva. Hoje é o melhor dia para você entregar suas sementes para Deus. Hoje é o melhor dia para você se colocar no altar de Deus. Hoje é o melhor dia para você falar assim: eu vou gastar minha vida para as coisas do reino. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Então diga glória a Deus. Glória a Deus. Então ouça isso, a primeira coisa é discípulo ou multidão. Que tipo de voluntário você vai ser? Quer ver o voluntário multidão? Quando tiver a conferência eu vou, mas aí no culto da semana eu não vou. Mas aí quando vier um pastor que tem mais relevância, eu vou, porque eu quero sair na foto. Depois eu vou, mas não, deixa eu te falar uma coisa: sai da multidão e se torna um discípulo. Glória a Deus. A segunda coisa que me chama a atenção nessa passagem é que primeiro ela está falando a respeito de escassez, mas ela termina falando a respeito de abundância. A primeira conversa é aonde que a gente vai arrumar comida para todo esse povo, mas no final a Bíblia vai dizer que toda a multidão de 5.000 homens comeram, e ainda sobraram 12. Quantos cestos? 12. Quantos? 12. E a minha pergunta para você é: quantos discípulos eram? 12. 12 discípulos e sobraram 12 cestos. Então guarde isso para você. Deus pode transformar as suas maldições em bênção, mas Deus nunca vai te dar uma bênção que vai se tornar uma maldição na tua vida. Eita Deus. Por que, pastor? Deus não se move por regra, mas respeita as ordens. E tem muita gente que está aqui nessa noite fazendo orações que nunca serão respondidas. Ih, pastor, está azedo, hein? Não, deixa eu concluir a palavra. Tem muita gente que está falando assim: Deus, eu estou cansado de sempre viver na mesmice. Eu preciso de mais dinheiro, eu preciso crescer, eu preciso prosperar. Me dá mais dinheiro, Deus. Me ajuda para mim poder ser promovido na empresa. Eu preciso ganhar um pouco mais. E Deus está falando assim: ué, está sendo nem fiel no pouco, como é que eu vou colocar sobre o muito? Tem muita gente que está falando assim: Deus, estou cansado de ter carteira assinada e trabalhar para os outros. Me dá uma empresa, me dá um negócio. E Deus está falando assim: ué, trabalhando 8 horas por dia, quando chega no culto da semana está cansado para ir para a igreja. Se eu te der uma empresa que vai exigir um pouco mais, como é que fica o meu relacionamento com você? Meu irmão, Deus prefere te ver perdendo do que Ele perder você. Deus não vai te dar uma maldição, uma bênção que vai se tornar uma maldição na tua vida. Então antes de pedir para Deus te dar alguma coisa, antes veja se você tem capacidade de receber. Tem gente que está pedindo: Deus, me leva para Angola, eu quero ganhar Angola para Jesus. Deus está dizendo: não é? Teus vizinhos nem sabem que você é crente. Desse jeito. Você fala: não, filho, começa a falar dos vizinhos. Por aí, é verdade. Meu Deus. Então fala comigo que capacidade. Capacidade. Por que capacidade? Não sobraram 20 cestos, porque só tinha 12 discípulos. Ou seja, um cesto para cada discípulo, porque nada do que Deus multiplicar na tua vida Ele vai desperdiçar. Pegando, vou repetir de novo: nada do que Deus multiplicar na tua vida Ele vai desperdiçar. E sabe o que está acontecendo? Tem gente falando assim: ai Deus, eu estou cansado de servir no anonimato. Ei, se você não estiver disponível em servir a Deus no anonimato, não espere ser reconhecido por Ele. Por quê? Está pedindo coisas que nunca vão ser respondidas.
Entenda isso em nome de Jesus. Estou falando com amor. Tem alguém comigo de glória a Deus? Glória a Deus. Você precisa aumentar sua capacidade, porque nada do que Deus vai te dar Ele vai desperdiçar. E repita comigo: dom usado. Fala de novo, fala: dom usado. É dom multiplicado. É dom multiplicado. Quer ser mais usado por Deus? Então usa até a última gota daquilo que Ele te deu. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Tem gente querendo se tornar um pregador, não consegue nem estar na igreja toda semana. Vai se tornar pregador como, irmão? Tem gente querendo virar pastor, não consegue nem discipular os filhos e a família. Vai fazer isso como, irmão? Então entenda isso. Capacidade diz respeito à quantia que Deus pode te dar. Todo mundo um dia já passou por uma situação que é uma prova na vida do cliente. Quer ver só? Um dia você pegou o seu celular, 31 de dezembro ou 24 de dezembro, família toda reunida, vou fazer a foto da família. Quando abrir o celular, aparece uma mensagem: armazenamento. Ah, que prova, irmão. Aí você começa a falar: o inimigo está furioso comigo. Sua irmã fez chapinha, passou 1 quilo de pó na cara, maquiagem, produtos Jequiti, vamos fazer a foto da família. Aí o celular não funciona. E nesse momento você tem duas opções. Quais são elas, pastor? Primeiro é você acessar a tua galeria e deletar coisas do passado que já não fazem mais sentido no presente. Glória a Deus. Ai, pastor, seja um pouco mais claro. Ok, talvez Deus te trouxe aqui como voluntário para falar assim: filho, tem coisas que foram bom lá para trás, mas não para agora. Tem coisas que serviram lá para trás, mas não para agora. Por quê? Porque presença de Deus vale mais do que promessa de Deus. Quando Deus falou para Noé construir uma arca, a arca era para o dilúvio, mas um dia Deus falou para Noé: desça da arca. Por quê? Porque a arca foi para o dilúvio, mas não vai mais servir para aquilo que a gente vai continuar construindo. E Deus está falando para alguém aqui, falando: alguns relacionamentos serviram por um tempo, mas não para agora. Alguns ambientes foram bons por um tempo, mas não para agora. Alguns pensamentos e comportamentos foram bons por um tempo, mas não vai servir para aquilo que a gente vai continuar construindo. Quer aumentar a capacidade? Abra mão de algumas coisas velhas para receber o novo de Deus. Porque Deus não coloca vinho novo em odre velho. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, o vinho novo ou vai te expandir ou vai te explodir. Então avalie a tua capacidade antes de pedir algo. Ah, pastor, mas sabe o que é? Eu sou o tipo de pessoa que não abre mão de nada. Pode deletar nada. Ah, não? Então tá bom. Você pode entrar no Google Play, pode entrar na Apple Store e adquirir, pagar o preço e adquirir um espaço maior para você continuar armazenando foto. Ah, pastor, como isso? Não quer abrir mão do velho para viver o novo? Não, então paga o preço. Pagar o preço como? Enquanto muita gente está comendo, fecha sua boca e vai fazer um jejum. Porque o jejum não muda Deus, mas muda quem você é. Glória a Deus. Enquanto muita gente vai estar dormindo, dobra o teu joelho e vai orar. Enquanto muita gente vai estar assistindo Netflix, abre pregação e vai ouvir a palavra de Deus. Vai investir num curso de teologia, vai ler a Bíblia, vai fazer algo que ninguém está fazendo para você viver o que ninguém está vivendo. O aumento da capacidade vem a partir de você abrir mão do velho, ou de você fazer algo que você vai pagar o preço por isso. Quem está entendendo o que eu estou falando de glória a Deus? Glória a Deus. Mas aqui eu entro nessa palavra. Aqui eu começo a pregar. Posso pregar agora? Tem duas pessoas. Eu posso pregar agora? Anote algumas coisas para que você, voluntário, possa crescer, multiplicar e frutificar. A primeira chave dessa passagem é essa: quem quer multiplicar vai ter que compartilhar. Quem quer multiplicar vai ter que compartilhar. Deus não pode abençoar aquilo que você ainda não começou. E sabe o que é o mais incrível de tudo? O Ricardo já chegou? Confere para mim se o Ricardo já chegou. Pede para ele trazer essa colinha. Eu pedi para ele, por favor. Ouça isso. Eu amo essa passagem porque ela traz uma clareza que eu e você precisamos entender. A Bíblia está falando de 5.000 homens. Quantos homens? 5.000. Ok, fora mulheres e crianças. Porque o escritor não contabilizava mulheres e crianças. Então talvez poderia ser 7, 8, 10, 12, 15 mil pessoas. Ok?
E eu estou falando de crente com fome. Não era um ambiente agradável. Você imagina 10 mil crentes com fome no mesmo lugar? Não imagina não, deixa pra lá. Só que a passagem vai falar que Jesus pergunta para André e Filipe, que eram seus discípulos: aonde é que a gente vai encontrar comida para todo esse povo? Foi essa a pergunta, sim ou não? Sim ou não? Então vamos lá, volta aqui na palavra comigo. Quem está comigo, diga glória a Deus. Filipe respondeu: a gente não tem dinheiro suficiente para tudo isso. E André respondeu algo seguinte, dizendo: eu encontrei um menino que tem 5 pães e 2. Ouça isso. O milagre não veio da mão de Filipe, e o milagre também não veio da mão de André. Pastor Marcos Salles tem uma canção que fala: quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. O milagre veio da mão de um menino. Ou seja, os discípulos chegaram com alguma coisa para oferecer ou de mãos vazias? Chegaram de mãos vazias. Mas mesmo de mãos vazias chegaram disponíveis. Para Deus não importa o que você tem, para Deus importa se você está disponível para aquilo que Ele quer fazer. Agora pega essa aqui, se você não pegar, esquece. A Bíblia vai falar que foi um menino que compartilhou 5 pães e 2 peixes, correto? Mas os discípulos recolheram 12 cestos cheios, correto? Então não foi para o menino que sobrou 12 cestos, foi para quem? Foi para quem? Guarda isso para você. Quem está servindo nunca volta para casa de mão vazia. Chegaram sem nada, mas voltaram para casa com 12 cestos cheios, um para cada um. Chegaram de mãos vazias, mas além de servir o milagre, voltaram com um testemunho para contar. Eu declaro essa palavra, levante suas mãos o mais alto que você puder. Eu não sei o que você tem para oferecer para Deus, mas eu sei que o mais importante é você estar disponível para Ele. Se você falar nessa noite: eis-me aqui, envia-me a mim, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se prepara, porque você pode ter começado esse ano de mãos vazias, mas vai terminar o ano com 12 cestos cheios. Só quem está crendo nisso, aplauda Ele, celebra Ele, dê um grito aí para Jesus. Agora ouça isso. Eu fiquei pensando esses dias na atitude de André. Imagina só, Jesus fala: onde é que a gente vai arrumar comida para o povo? Os discípulos começam a olhar a sua volta, começam a abrir o celular, te olhando na minha rede network. Fulano, você está aqui? Será que você conseguiria arrumar umas pizzas? Será que você conseguiria fazer alguma coisa? Mas André encontrou um menino. E deixa eu te falar uma coisa: todos nós precisamos caminhar com alguém semelhante a André. Aleluia. Porque o André vai enxergar em você algo que você ainda não viu, mas que já está dentro de você. Eu estou aqui nessa noite porque um dia alguém enxergou em mim algo que eu nem sabia que estava dentro de mim. E esse cara se chama Pastor Leandro Silva. Glória a Deus. Alguém conhece o Pastor Leandro? Conhece não? Um dos pastores mais avivalistas do Brasil, um dos homens mais relevantes do Brasil. Alguém conhece esse cara que eu estou falando aqui? Eu queria aproveitar essa parte da mensagem para poder honrar a vida dele. Se vocês me permitirem que eu ouça isso. Eu me lembro que o pastor Leandro me conheceu quando tudo que eu vivia não era o que eu desejava viver isso aqui hoje. Não é isso aqui não. Meu Deus. Eu estava atrás de uma câmera, eu estava dentro de uma sala, eu não queria ser exposto a nada. Mas um dia o pastor Leandro Silva me liga e fala assim: Felipe, será que você poderia vir para dar um workshop, um treinamento para os meus voluntários? Ele foi, ali ele soube me pegar, né? Eu falei: bom, ele não falou uma pregação, e pregar eu não prego, né? Mas se for um treinamento, acho que eu consigo dar. Eu acho que eu fiquei sem dormir umas 2 semanas. Mas eu preparei algo. E de repente eu vi um cartaz na rede social: conferência de consolidação.
Aí a primeira pessoa que estava na foto, pastor Leandro Silva, ó a régua, lá em cima. Segundo preletor que ia estar na conferência, pastor Vitor Hugo. A terceira foto, Felipe Levac. Aí eu dentro de mim, o Leandro tá maluco, cara. Não, esse cara não é tão visionário assim não, irmão. Não pode ser. Não, vem pra cá, tudo bem. Cheguei aqui no dia, olhei o tamanho da igreja e falei, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou falar? Aí ele falou, amigo, você fala amanhã à tarde, mas era sexta-feira à noite. Quem estava aqui nesse dia? Tem alguém que estava? Amém, glória a Deus. O pastor Leandro falou assim, irmão, hoje o pastor Vitor Hugo vai subir para pregar, mas só de você antes, dá uma palavrinha rápida. Eu falei, como é que é? Não, só para preparar o povo para amanhã. Eu falei, tá bom. Eu vou saudar, vou abençoar, vou mandar um beijo. Obrigado, pai, obrigado, mãe. Vou descer, vou pegar meu banquinho e sair de mansinho. Pois a hora que eu subo nesse altar, irmão, o pastor Leandro Silva dá um microfone e fala assim no meu ouvido, amigo, você tem 30 minutos para ministrar. Na minha cabeça era 30 segundos. Foram os 30 minutos mais longos da minha vida. Mas eu lembro que aqui Deus me deu uma palavra que era: aonde tem gente servindo, tem milagre. Deus está olhando nessa plateia hoje para falar. Tem uma geração de improváveis que está escondida. Tem uma geração que é semelhante a um menino que ninguém viu. Mas Deus está mandando um André. Deus está mandando um André que vai olhar para você e vai falar: é pouco na tua mão, mas quando colocado na mão de Jesus, vai se tornar o começo do maior milagre da sua vida. Pelo amor de Deus, se tem um improvável, bate na mão de duas ou três pessoas e fala: André está chegando em sua direção. André está chegando. André está vendo você. Só quem quer isso, aplauda ele. Deus está enviando o André. Tem o André chegando na tua direção. Olhando só para cá rapidinho. Eu vou continuar pregando, amém? Mas eu preciso fazer isso. Guarde isso para você. Honra não é dar algo de valor a alguém, mas reconhecer o valor que esse alguém tem. Eu poderia ter vindo aqui para cumprir uma agenda. Não é para cumprir uma agenda, irmão. Vou te falar uma coisa: tem 3 cultos na minha igreja amanhã. O meu pastor não está. Eu abri mão para estar aqui por quê? Porque isso tem importância para mim. Guarde isso para você. Todo ingrato é orgulhoso e esquecido. É verdade. Nunca se esqueça de quem estendeu a mão para você. Nunca se esqueça de alguém que enxergou algo que você nem sabia que você carregava. Eu quero presentear o pastor Leandro. Abre aí. É um presente profético. Aleluia! Olha aí. Vamos ter que respeitar que o pastor de vocês é enjoado, tá? Vamos ter que ser da Mont Blanc. Respeite o pastor Leandro, por favor. Mostra pro povo. Ouçam isso. Eu fiz questão de comprar uma agenda, um caderno de anotações da Mont Blanc. Ok? Algo de grande valor e grande valia. Por quê? Porque Deus está falando para o pastor Leandro e para a Central: escreva a visão. Eita! Ouçam isso. Escreva a visão, porque aquilo que vocês viveram até aqui foi só uma semente. Não há de se comparar aos próximos anos, não há de se comparar às próximas colheitas, não há de se comparar às próximas estações. Eu vim aqui como boca de Deus para liberar isso sobre essa casa aqui. Está começando um tempo de crescimento, está começando um tempo de multiplicação, está começando um tempo de frutificação. Só quem vai fazer parte disso, aplauda ele, faça barulho para Jesus.
Quem quer multiplicar vai ter que compartilhar. Pode falar uma coisa? Começa a entender que você precisa oferecer mais do que receber mais. Para de se ofender quando as pessoas não te dão presente no dia do seu aniversário. Por quê? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu falo isso para minha esposa. Está vendo a parte errada dos outros? Aprenda aquilo que te feriu para você não ferir os outros. Então não fica reclamando, não fica se vitimizando. Outra coisa, não faça da dor o teu devocional. Seja alguém mais prático e menos dramático, amém? A Bíblia vai falar que um menino, repita comigo, um menino. Esse menino sabe que ele vai se encontrar num culto com uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então esse menino abre a sua lancheira. Ele poderia levar alimento só para ele. Ele poderia falar, vou levar um pão e um peixe. Mas a vida é feita de gente que se alimenta e de gente que tem para alimentar alguém. Vou falar de novo. A vida é feita de gente que tem fome e de gente que tem para dar de comer. Glória a Deus. Então o menino fala, aqui seria suficiente para mim, mas vou levar além do necessário. Ouça isso. 5 pães e 2 peixes. Não seria muita comida para uma criança? Sim ou não, gente? Sim. Imagina uma criança. Eu tenho meu sobrinho Giovanni, que às vezes eu pego ele na escola, ele tem 5 anos de idade. Eu falo assim para ele, Gi, o que você levou hoje para comer? Ele compra um bisnaguinho, uma fruta, um suco. Mas sempre que eu abro a lancheira dele, parte do que foi voltou, ele não come tudo. Então 5 pães e 2 peixes é muita comida para uma criança comer. Só que como ele sabia que ele ia se encontrar com uma multidão, ele não foi de mãos vazias, muito menos olhando só para ele, mas ele sabia que ele podia ser o agente de um milagre. Pastor, o que você está falando com isso? Bom recado para te dar. Segunda-feira vai começar a sua semana. Não saia de casa com a tua lancheira vazia. Como é que é, pastor? Abre a tua lancheira e coloca lá a palavra, coloca oração, coloca o Espírito Santo, coloca adoração, coloca jejum, coloca a fome pelas coisas de Deus. E quando você não sai de casa com a tua lancheira vazia, sabe o que acontece? Você começa a falar, Deus, como é que eu posso ser um agente da manifestação do teu reino por onde eu passar? Só que guarde isso para você. Prosperidade não é sobre o quanto você tem, mas sobre o quanto você compartilha. Glória a Deus. É por isso que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que tudo que tem na vida é dinheiro. E vou te falar, a parte menor que Deus poderia te dar nessa noite se chama dinheiro. Porque quer ver só? Quer vender a tua saúde por dinheiro? R$1 milhão para você ficar enfermo, você nunca faria isso. Quer vender o teu casamento por um divórcio, por uma quebra de aliança, você nunca faria isso. Quer vender os teus filhos por dinheiro, você nunca faria isso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você é rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. Glória a Deus, aleluia. Por isso que o salmista vai dizer, o Senhor é o meu pastor e nele eu não terei falta de absolutamente nada. Porque quando não falta a presença de Deus, nós não temos falta de nada. Então ouça isso em nome de Jesus. A mentalidade de um menino é uma mentalidade de prosperidade. E eu não estou falando de gente que recebe uma bênção de Deus. Sabe o carro novo que você tanto sonhou? A primeira coisa que faz, tira a foto lá do carro, posta no Facebook e coloca lá, hashtag favela vencer. Isso acontece em americano, irmão. Aqui não acontece, fica tranquilo. Sabe, a gente que quer crescer para tentar provar para os outros que rompeu, que venceu, esfregar na cara dos outros, ó, fulano, me chutou da igreja, agora eu estou aqui, ó, estou famoso, estou ganhando dinheiro, irmão, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala 5.000 homens, mas o menino, ninguém sabe o nome do menino, porque não tem o seu nome citado na história. Só que a mentalidade do menino, sabe qual era? De alguém que compartilhava na mesma mentalidade que eu e você precisamos ter. Qual é essa? Você vai ajudar? Tem muita gente que vai ser ingrata. Você vai ajudar? Tem muita gente que nem vai lembrar. Você vai fazer lá na igreja? Ninguém vai ver. Mas sabe o que o menino fazia? Quando ele compartilha os 5 pães e 2 peixes, ele fala, Jesus, eu não me importo do meu nome ser lembrado, desde que através de mim o teu nome jamais seja esquecido. E aí está cheio de gente querendo, ai, porque se não fosse eu na vida do fulano, irmão, o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, porque dele, por ele
de todas. Se for para fazer para você ficar famoso, não faz não. É verdade. Se for para fazer para o teu ego ser preenchido, não faz não. Por quê? Porque é voluntariado. O voluntário tem que ter ego tratado, vaidade bem resolvida, porque não é nada sobre mim, é tudo sobre a minha igreja, é sobre os meus voluntários, é sobre o meu time de voluntários, é sobre Jesus, é sobre o que Ele faz através de mim. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então eu posso falar uma coisa, guarde isso para você. Você precisa ser generoso com os 3 T's que Deus te deu. Anote isso. Repita comigo: tempo, talento e tesouro. Não altere essa ordem, ok? Primeiro, tempo é o que Deus te deu, não volta atrás. É por isso que você vai ouvir muita gente falando: ah, quem me dera eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com a idade que você tem. Não, o tempo não volta. Por isso, a melhor parte que você pode dar para Deus é o que? Tempo. E ninguém manda no tempo a não ser você. Ah, pastor, sabe o que é? Está faltando tempo para servir. Não, está faltando prioridade. Porque falta de tempo é a desculpa de quem perdeu tempo por falta de prioridade. A incoerência da nossa geração é essa: eu quero passar a eternidade com Cristo, mas não tenho tempo para Ele aqui na terra. A incoerência da nossa geração é essa: não sabe o nome dos 12 discípulos, mas começa o janeiro Big Brother Brasil, assiste tudo, sabe o nome de todos os participantes. Que negócio é esse, irmão? Doa tempo para Deus. Talento, repita comigo: talento. Talento. Agora fala: dom usado. Dom É dom multiplicado. É dom multiplicado. Quer ver Deus te dar mais? Usa tudo que Ele já te deu. Aleluia. Nem está usando, está pedindo mais. Entrega o teu talento, irmão. Canta até essa voz aí ficar rouca. Serve até você chegar, sabe? Fala, glória a Deus, servir 3 cultos hoje. Ninguém morre por fazer isso não. Bem pelo contrário, você vai se sentir vivo, porque o teu propósito vai fazer com que você se sinta vivo. E por último, tesouro. Repita comigo: tesouro. Tesouro. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O juízo de Deus não vai vir por aquilo que a gente fez de errado, mas por aquilo que a gente sabia que é certo e deixou de fazer. Posso te falar algo? Irmã, não tem problema você sonhar com uma bolsa de grife de R$2.000, R$5.000, R$20.000, que seja. Mas o problema é quando você compra uma bolsa nesse valor, mas não tem coragem de colocar no altar de Deus o mesmo valor. O problema começa quando nós homens valorizamos mais as coisas que a gente coloca num carro, num tênis, num sapato, em qualquer coisa do tipo, mas não tem a coragem de ofertar a mesma quantia para Deus. O juízo de Deus sobre nós não virá a respeito do nosso pecado, mas a respeito do nosso propósito. Porque pecado não é o mal que eu cometo, mas o bem que eu sei que é bom e deixo de fazer. Por isso olhe para quem está do seu lado e fala assim para essa pessoa: abra suas mãos e solte as suas sementes. Você precisa usar para Deus o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro. A segunda parte dessa passagem: pastor, ok, já compartilhei, mas como é que faz agora para crescer? Toda vez que você agradecer, tudo que está à sua volta vai crescer. Amém. Glória a Deus. Anota aí para você: toda vez que eu agradeço, tudo que está à minha volta cresce. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, agradece que cresce. Agradece, cresce. Mas se reclamar, vai secar. A Bíblia vai dizer que no milagre da multiplicação de pães e peixes, quando André encontra o menino, Jesus pega os pães. A Bíblia vai dizer que Jesus pegou os pães e os peixes, levantou para os céus e disse: Senhor, eu te dou graças. Ei, entra comigo na palavra, irmão. Agradecer quando as coisas vão bem é normal, mas quando as coisas faltam é sobrenatural. Jesus não estava agradecendo pelo que ele tinha, estava agradecendo pelo que faltava. Sabe qual é o problema? Que quem vive olhando para o que falta não percebe aquilo que Deus já deu. Vou falar de novo: quem vive olhando para o que falta não percebe aquilo que já tem. O milagre que Deus vai fazer na tua vida não vai ser a partir de algo que ainda não existe, mas de algo que já está nas suas mãos. Você está falando, é pouco recurso, é pouca gente, é pouca ideia, é pouco conhecimento. Deus está falando, pouco na tua mão, mas na minha é o começo do maior milagre que você já viveu.